pasado, si bien recuerdan, tuvimos invitados de México. Este año queremos reforzar la cooperación con nuestro país vecino y es por ello que instituciones de educación superior de la ciudad de Cartagena hemos estado realizando durante todo este semestre sesiones enfocadas en diferentes áreas disciplinares para la formación de los estudiantes y por ello tenemos de hoy al doctor Cardoso, quien nos va a traer una conferencia bastante interesante, sobre todo en las áreas contables y administrativas. Quiero recordarles que las instituciones que estamos trabajando en este esfuerzo de cooperación conjunta de internacionalización somos la Fundación Universitaria Colombo Internacional, la Corporación Universitaria Rafael Núñez, la Universidad del Sinú, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Bolívar, el Tecnológico Confenalco, Bellas Artes y la Universidad de San Buenaventura. En la tarde de hoy, pues, le voy a comentar un poco del perfil del doctor Ricardo López Cardoso. Él es licenciado en Derecho del Estacio de Sao College del 1998, tiene una maestría en Contabilidad y un doctorado en Contabilidad también. Fue galardonado como el contable del año en el 2009 por el Moraes Junior College y en la Fundación Getúlio Vargas, donde está vinculada actualmente en la Escuela Brasilera de Administración Pública e Empresarial, es profesor titular e investigador desde el 2008, donde coordina el programa de maestría y doctorado en administración. Es profesor titular de contabilidad de la Fundación Getúlio Vargas desde el año 2004 y profesor asociado de contabilidad de la Universidad Estadual de Río de Janeiro desde el 2002. Actualmente es socio y fundador de Suster Cardoso, empresa de contabilidad establecida desde el año 2002. Es miembro del Consejo Fiscal de la ISACTEC desde el 2017 y fundador y director del Centro de Investigación Aplicada de Contabilidad Analítica de la Fundación Getúlio Vargas. El doctor Cardoso nos va a conversar sobre una conferencia, un webinar titulado La Surveillance de la Auditoría Gubernamental. Les comento a todos los asistentes que estar compartiendo a través del chat el registro de asistencia para que por favor diligencien y confirmen su participación. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Ricardo Cardoso. Bienvenido. Aqui. Olá, buenas tardes a todos, o buenas noches, creo que buenas tardes aún. Creo que ustedes están mirando la presentación. Muy bien, con mucho gusto que estoy acá con ustedes hoy para hablar acerca de una sugerencia de un proyecto de investigación acerca de la surveillance de la auditoría gubernamental. Como Lúcia é apresentado, eu sou Ricardo Cardoso, professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas de Fundação Getúlio Vargas, em Rio de Janeiro, Brasil, claro. Sou muito grato a todas as organizações que estão organizando a Semana Internacional, em especial a Unicolombo, en la persona de Lúcia Cassiato. Muy bien, yo preparé una agenda para esta presentación de esta tarde con solamente 4 puntos. Explicar la motivación de este proyecto de investigación, que lo entendemos por auditoría gubernamental y surveillance, para terminar con algunas sugerencias de oportunidades de investigación. Em primeiro lugar, a motivação. Brasil gasta mais de 4,4 mil milhões de reais por ano com o controle externo. Pero nosotros tenemos muchos y muchos casos de corrupción en el sector público brasileño, donde han sido envolvidos
diferentes presidentes da República de Brasil, vários presidentes em diferentes períodos, incluso sus familiares. Pero esos casos no son restritos a los presidentes, también los gobernadores de estados, incluso casos nuevos relacionados con recursos para combate a la pandemia de COVID-19. Pero esos casos también no son nuevos. Tenemos casos muy viejos, como relacionados a esquemas de corrupción con políticos e empresarios. Son muchos y muchos que nosotros tenemos acá en Brasil. Pero entonces, el punto es, ¿cómo podemos tener tantos casos de corrupción en el sector público brasileño si nosotros gastamos mucho y mucho dinero con el control externo? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema con la auditoría gubernamental? En Brasil tenemos y creo que Brasil es muy semejante a Colombia, porque tenemos el Tribunal de Cuentas relacionado al legislativo, poder legislativo, la legislatura. Acá nosotros tenemos 33 tribunales de cuentas, un tribunal de cuentas en gobierno federal para Brasil, uno para cada estado. Nosotros tenemos 26 estados, más uno para el Distrito Federal, y más algunos municipios también tienen sus tribunales de cuentas. Además de los tribunales de cuentas que son relacionados al poder legislativo, tenemos el Ministerio Público, que es vinculado, adjunto al Poder Judiciario, y también tenemos cerca de 28 ministerios públicos en Brasil. Y además tenemos la Contraloría General. La Contraloría General es vinculada al Poder Ejecutivo. Y tenemos más de 2.000 municipios y estados y el gobierno federal que tiene junto a su Poder Ejecutivo la Contraloría General. Muy bien, todos estos organismos tienen competencia, tienen atribución de hacer el control fiscal, la revisoría de cuentas, la revisión del trabajo de los empleados del gobierno, el control previo de los gastos, y hay una duda si ellos trabajan con la función de juzgamiento o de asesoramiento técnico-administrativo. Estoy hablando más en relación ahora a los tribunales de cuentas, porque en Colombia también hay este debate, este punto, si los tribunales de cuentas tienen función de juzgamiento o de asesoramiento, pero tienen los dos. Además de esas, ellos también tienen otras funciones, pero todas esas funciones pueden ser clasificadas como una función de surveillance. En surveillance es el monitoreo desde arriba, porque todos estos organismos tienen responsabilidad en la función de monitorar, de fiscalizar, de revisar el trabajo de los empleados del gobierno, el control fiscal, la revisoría de cuentas y todo más. Pero mi sugerencia en esta charla de hoy no es relacionada a surveillance, monitoreo desde arriba, pero surveillance. En surveillance es el monitoreo desde abajo. Esa no es una idea nueva. Juvenal, un poeta romano en el siglo II, escribió las sátiras, los poemas, las sátiras. En la sátira 6, ello escribió, por favor, ustedes han percibido que yo no hablo español, tampoco hablo latín, pero Juvenal escribió en latín, quis custodiete ipsos custodies, que es en español, creo, quien vigía al vigilante.
ou em inglês, Who Watched the Watchmen? And that is, E há uma película de HBO que é Watchmen, que se habla esta questão de monitoreio desde abaixo. Pero em la literatura de finanças públicas, auditoria governamental, temos a sugerência de David Cameron, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido em la década passada. Ele sugeriu que nós hiciéramos uma investigação de los gastos públicos como se fuéramos armchair auditors, ou auditores de sillón, como esta. Muito bem, que é isso? Nós não somos auditores profissionais, pero nós somos cidadãos que conscientes e preocupados com os gastos públicos. Então, tendríamos a oportunidade de utilizar os dados abertos de governos em los portales de transparência governamental para analisar a qualidade de los gastos públicos. Muito bem. Então, quem poderia ser essa armchair auditor? Quem poderiam ser os auditores de sillón? A sociedade civil organizada, os investigadores independientes e nós em la academia. Por lo tanto, como isso é uma conferência acadêmica, minha sugerência é que vocês hagam investigação acerca deste tema surveillance de los gastos públicos, surveillance de la auditoria governamental. Então, acá les apresento cerca de 5 perguntas de investigação muito amplias. Por exemplo, as contas de los gobiernos são confiáveis e transparentes? Quais inconsistências identificam os auditores governamentais? Os auditores governamentais identificam as inconsistências que nós, auditores não profissionais, hemos identificado? Quando os auditores identificam irregularidades, eles castigam a los infratores? E os administradores públicos repetem as infrações identificadas? E há alguma diferença se os auditores castigam a los infratores, depois os administradores públicos repetem suas mesmas infrações ou não? Então, essas são algumas questões muito amplias de investigação que creio que poderíamos contribuir para ter um ambiente mais fair play em la administração pública, não só em Brasil, pero em Latinoamérica como um todo. E o contexto atual, creio que seja muito oportuno para hacermos investigações como essas, porque a contabilidade é Big Data, os portales governamentais de transparência e dados abertos, em esses portales temos acesso a muitas e muitas informações acerca de los ingressos e los dispêndios de los governos. Los ativos e los passivos de los governos estão todos allá. Muitos contratos firmados por el setor público também estão disponíveis, os pagos e tudo mais. Então, temos muitos dados e Big Data, muitos dados que podem ser utilizados em nossas investigações. Ademais, temos acesso a las computadoras muito poderosas a preços aquisíveis, incluso com grande capacidade de processamento e almacenamento de dados. Também temos softwares livres muito buenos para tratar essa grande quantidade de dados, como Python, por exemplo, e muitos cursos gratuitos de programação. Por outro lado, há problemas. Problemas como há muito mais dados não estruturados que dados estruturados.
que são dados estruturados. Por exemplo, os estados financeiros, os informes presupuestários de los gobiernos, sí, esos são dados estruturados. Pero a quantidade de dados não estruturados é muito mais grande. Por exemplo, as mensagens em los aplicativos de redes sociais, os posts em Twitter, Instagram, Facebook, as charlas de los políticos, e muitas, as fotografias, e as imagens, e muitos outros documentos públicos também, pero não estruturados, são mais difíceis, sencillos para serem tratados em uma investigação acadêmica. Outro problema é que muitos dados de los gobiernos que estão disponíveis em los portales gubernamentales de transparência não são machine readable, não são leíveis por la computadora, porque são imagens como arquivos em formato PDF, ficheiros em formato PDF, JPEG ou outros. Además, os dados públicos que estão disponíveis em esses portales gubernamentales de transparência os dados não foram organizados para uso por nós, os investigadores. Os governos los disponibilizam tal qual eles lo preparam e eles pensam que podem ser úteis, pero não necessariamente da forma como estão disponíveis podemos utilizá-los. Então, os governos subcontratam a organização de los dados a nós, os cidadãos interessados em analisar esses dados. Então, aqui há primeiro grande problema. A disponibilidade de dados é diferente de transparência de los dados. Porque para que haja uma transparência, os governos deveriam disponibilizar dados consumíveis por la computadora, não dados que não são possíveis de serem leídos, consumíveis por la computadora. Isso é somente uma disponibilidade de dados, não uma transparência. Muito bem. Então, considerando esse contexto, com aquelas perguntas de investigação que eu he sugerido, vou apresentar algumas investigações que eu tenho realizado com meus alunos em la Fundação Getúlio Vargas. Empiezo por la dissertação de maestria de Claudiane Silva, que em ano passado defendió sua dissertação de maestria com o título El nivel de consistência de las informações financeiras de los municipios brasileiros. Escreveu em português, pero a dissertação está disponível em esse enlace que vocês podem consultar. Que isso, Claudiane? Ella analisou os informes financeiros e presupuestários de mais de 5.000 municípios brasileiros durante os anos 2015, 16, 17. E encontrou a frequência de 80 indicadores de inconsistências. Como assim inconsistências? Ella classificou as inconsistências em 5 grupos, como contas que deveriam ter saldos positivos, pero eram apresentados saldos negativos. Como, por exemplo, um passivo, uma conta credora apresentada com saldo negativo. Ou conferência de resumo. Exemplo, os ingressos totales são diferentes da suma de los ingressos. Grande erro. Ou equivalência de valores. O ativo total é distinto do passivo mais patrimônio. Eu não sei se vocês são contadores ou não, pero são alguns exemplos de erros ou de inconsistências que Claudiane identificou em aqueles relatórios financeiros dos municípios brasileiros. Outra, na verificação cruzada entre informes, a mesma informação em diferentes informes apresentada com valores diferentes, que é, claro, grande erro também. Por exemplo, em el balanço patrimonial se apresenta o saldo de caja
E em el flujo de caja, outro relatório financeiro, se apresenta a mesma informação, o saldo de caja. E o saldo de caja é somente um que tem que ser o mesmo em balanço ou em demonstração de flujo de caja. Pero em alguns casos são valores diferentes que eles apresentam. Um problema de compliance, cumprimento das regulações. Por exemplo, os municípios são requeridos a depreciar sua propriedade, planta e equipo, pero muitos municípios apresentaram balanço patrimonial com saldo de depreciação acumulada zero. Então, para resumir seus resultados, um resumo desses resultados, Claudiane identificou que os municípios mais chicos, com menos de 50.000 habitantes, apresentam um grado de consistência mais baixo que os municípios mais grandes. Os municípios com mais de 500.000 habitantes têm um grado de consistência mais grande. Acá não é a inconsistência, é a consistência. Mais grande, melhor. Mais cerca de 100% de consistência, todo certo, melhor. Outra identificação é que os municípios dos estados da região sudeste e sul, como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, sul e sudeste, têm um grado de consistência mais grande que os outros municípios das outras regiões, incluso a região norte, que tem a mais baixo grado de consistência. Outra identificação é que os municípios que são as capitais de estados, como Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, têm um grado de consistência muito mais grande que os outros municípios. Claro que isso tudo pode estar relacionado também com o porte, mais habitantes, menos habitantes, como já vimos na película anterior. Pero isso aqui é muito importante. Que tipo de inconsistência são mais frequentes? As contas com saldos negativos, que deveriam ser positivos, representam cerca de mais de 40% das inconsistências em promédio. Depois, um problema de compliance, cumprimento das regulações, como no depreciação, cerca de 30 a 35% das inconsistências são deste tipo de cumprimento. E verificação cruzada de informes, a mesma informação em informes diferentes, com saldos diferentes, cerca de 25% dos casos. Então, são muitas inconsistências e muito variadas inconsistências que identificamos. Uma questão complementar poderia ser saber, investigar quais são as causas dessas inconsistências. Por exemplo, acerca das contas com saldos negativos, pode ser um problema dos sistemas de informação contábil, que trata os saldos credores como negativos. Pero problema com o cumprimento das regulações, cerca de mais de 30% em promédio, pode ser um problema de capacitação dos profissionais de contabilidade dos municípios. Uma investigação semelhante à da Claudiane, pero com grande diferença, como vou explicar, está sendo desenvolvida hoje por Luiz Otávio, outro aluno de maestria. O título provisório de sua tese de maestria deverá ser Double Thinking in Government Accounts. Double thinking, em inglês, em espanhol, poderia ser doble pensamento, como se é uma palavra cunhada por George Orwell em seu clássico 1984, onde ele apresenta uma situação
hipotética de un gobierno que miente mucho a sus ciudadanos y siempre que el gobierno emite una información abierta a los ciudadanos, trata esa información como si fuese la verdad. Pero si mañana el gobierno identifica que aquella información no es más conveniente para las finalidades políticas, ellos cambian la información, dicen la información completamente diferente, alterando, cambiando la información que fue presentada ayer. Y no se tiene registros de este cambio, como si la información presentada mañana siempre fuera presentada desde ayer o antes de ayer. Entonces, la idea de doble pensamiento. Bueno, ¿qué está haciendo Luis? Está comparando los saldos de las cuentas presentadas por los municipios al Ministerio de Hacienda com os saldos apresentados ao Tribunal de Contas. Por que isso? Porque em Brasil, os municípios são obrigados a elaborar seus estados financeiros, seus informes pressupostários e enviá-los a los dois organismos, ao Tribunal de Contas e também a mesma informação, os mesmos reportes ao Ministério de Hacienda. Que está haciendo Luis está comparando se a informação apresentada por el município ao Tribunal de Contas é a mesma informação que o município apresenta ao Ministério de Hacienda, ou se essas informações não são espelho, mirror, de outra, não são simétricas, pero são diferentes. Esse é o ponto de investigação de Luis. Bueno, ele está analisando todos os municípios de Piauí, em nordeste de Brasil, e os municípios de Rio Grande do Sul, em sul de Brasil. Ao todo, são mais de 700 municípios que têm população de mais de casi 15 milhões de brasileiros allá. Bueno, hasta ahora, o resultado provisório que Luis ha encontrado, solamente analisando os municípios de Piauí por el ano de 2017, são muito curiosos, são muito interessantes. Piauí tem 224 municípios. De esses, 11 municípios não apresentaram seus estados financeiros ao Tribunal de Contas. Então, solamente temos dados de 213 municípios para analisar. De esses, 127, ou 60% quase, contêm alguma inconsistência em seus estados financeiros. Uma vez mais, 127 municípios de Piauí apresentaram seus estados financeiros com valores diferentes ao Tribunal de Contas e ao Ministério de Hacienda, pero todos eles deveriam utilizar um único conjunto, um único set de normas contábeis para apresentar seus estados financeiros, independentemente do usuário ser destinatário da informação, ser o Tribunal de Contas ou o Ministério de Hacienda. Pero hicieron coisas diferentes. E quando se analisa nos municípios, pero as contas, Luis analisou e analisado 5.291 contas de los estados financeiros, pero 800 dessas, ou 15%, são diferentes, têm inconsistência. E quando se analisam os dados pressupostários, a situação é pior, mais mala. 7 municípios não apresentaram seus informes pressupostários ao Tribunal de Contas, pero 169 apresentaram dados inconsistentes, Tribunal de Contas e Ministério de Hacienda. São 78% dos casos. Com relação às contas pressupostárias, 31% de elas têm inconsistências. É muito grave. Mas problema é que nós, ciudadanos, não conhecemos qual é a verdade
da situação patrimonial e presupuestária de los municipios. Porque se eu busco a informação de um município, que o município apresentou ao Tribunal de Contas, eu tenho uma informação. Pero se eu busco a informação presupuestária deste mesmo município, deste mesmo ano, em el sítio do Ministério de Hacienda, eu tenho outra informação. São informações diferentes. Não é a mesma informação, pero há uma diferença. Essa é a ideia de doble pensamento. Pero essa investigação de Luis é muito interessante, pero há aún uma questão em aberto, que é, os auditores identificam que esses dados são inconsistentes? Muito bem. Estamos trabalhando em 2 projetos muito semelhantes, pero com equipos diferentes. Um grupo é Eduardo Mendes, professor da Escola de Matemática da Fundação Getúlio Vargas, e seu aluno Daniel. E o outro projeto é um aluno de EBAP, doutorado, Felipe Pedroso. Os 2 grupos estão trabalhando na mesma investigação. Quais são as inconsistências identificadas por os auditores governamentais? Então, como vocês sabem, os municípios brasileiros apresentam suas contas ao Tribunal de Contas, que hace uma análise de auditoria, hace a auditoria das contas e elabora seu relatório de auditoria, seu informe dos auditores. Em esse informe de auditores, os auditores apresentam suas opiniões, se está tudo certo, se há erros em los estados financeiros. Muito bem, o que estamos fazendo esses 2 grupos? A análise de conteúdo das opiniões da auditoria elaborada por los tribunais de contas. Nós queremos saber quais são as inconsistências que os tribunais de contas identificam. Pero ler todos os informes de auditoria é quase que impossível. Então, estamos trabalhando em uma programação para que a computadora haga a leitura automática destes relatórios e, então, classifique e identifique para nós outros um resumo de quais são as inconsistências das opiniões apresentadas por os auditores. Um outro projeto de outro aluno de EBAP, Gustavo Cesário, aluno de doutorado, defendeu sua tese de doutorado este ano. Um dos artículos da tese de Gustavo é The Surveillance of Supreme Audit Institution Related Party Transaction. El monitoreo desde arriba por el Tribunal de Contas sobre as transações de partes relacionadas. A questão de pesquisa a questão de investigação como supervisa o Tribunal de Contas as transações entre partes relacionadas em el setor público brasileiro. Gustavo hizo uma análise de conteúdo de mais de 59.000 decisões do Tribunal de Contas de Brasil para evaluar como se monitoreia as transações entre partes relacionadas. Este artículo foi publicado em el periódico Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management e está disponível em este enlace, se vocês têm interesse. Bueno, esses são alguns resultados identificados por Gustavo. De aquelas mais de 59.000 decisões, solamente 92 delas contêm o término partes relacionadas. É muito pouco. Então, nós pensamos, há outro término que tenha um conteúdo semelhante às partes relacionadas? Sim, nepotismo. E então, investigamos e identificamos que 336
decisiones contienen la palabra nepotismo. Aún es muy poco para tantos problemas de corrupción que nosotros tenemos en Brasil. Pero o que las partes relacionadas y el nepotismo tienen en común? Ellos todos tienen problemas de conflito de interés. Transações entre partes relacionadas ou transações com parentes, com familiares, têm problemas de conflito de interesse. E identificamos que 806 decisões contêm o término conflito de interesse. Aún é muito pouco. Então, depois, o que hicimos? Volvimos aquelas 92 decisões que contêm o término partes relacionadas e las leímos com nossos olhos humanos. Todas as 92 decisões. Identificamos que solamente 43 destas hacen uma verdadeira investigação acerca de partes relacionadas. As outras contêm o término partes relacionadas, pero não hagam uma investigação de auditoria acerca de transações com partes relacionadas. E que mais que identificamos? Aunque 43 processos de investigação de partes relacionadas, solamente em 5 casos, o Tribunal de Contas estabeleceu uma multa a los infratores. O total das multas em todos os 5 casos soman casi 17 milhões de dólares em esses 5 casos, pero solamente uma delas, solamente uma decisão, a multa foi de casi mais de 16 milhões de dólares. Por lo tanto, as outras 4, a multa é muito chica. Então, aqui temos uma evidência de que o Tribunal de Contas em Brasil, por lo menos com relação às transações entre partes relacionadas, faz uma atividade de assessoramento técnico-administrativo, pero não lo faz sua função de juzgamento. Por exemplo, então, a evidência é que o Tribunal de Contas exerce uma função pedagógica e orienta os auditados, os servidores públicos, os empregados de governo, a aplicar buenas práticas de controle interno, pero não lo estabelecem infrações ou multas por suas infrações. Pero a tese de Gustavo é mais ampla que esse artículo. A tese de Gustavo tem por título Tunneling the Public Sector Through Related Party Transactions. É como que desvio de recursos públicos, de dinheiro público, por transações entre partes relacionadas. Também está disponível em esse enlace. Pero o que é isso, Gustavo? É um estudo de caso em um único município brasileiro para fazer a verificação de todos os assentos del diário, todos os registros contábeis de 2015 a 2019 deste município. E identificou também todas as conexões políticas de los acreedores deste município. Então, buscou informação de acionistas, políticos, donantes e provedores de serviços às campanhas de los políticos, informação acerca de afiliação partidária e de los servidores públicos. Foram mais de 40.000 transações analisadas por Gustavo em esses 4 anos. E aqui está uma imagem de la rede social em esse município. Vou explicar isso melhor na próxima imagem. Acá aqui a mesma informação, pero ustedes podem ver o ponto 11, muito grande. Quem é o 11? 11 é o alcalde deste município. Então, ustedes podem ver que o alcalde é um gran
punto de conexión política y de negocios, transacciones con los credores de este municipio. Así como su partido político, 172, es el partido político del alcalde. Entonces, muchos de los credores, y esos azul, pequeños azul, son los credores del municipio. Ellos tienen relaciones, conexiones políticas con empleados de gobierno, los rojos, con los partidos políticos del alcalde o de la coalición del alcalde, como el 210, o con el alcalde directamente. Es una situación muy interesante, como que tantos credores, estos puntos azules pequeños, son directamente conectados con la red política en ese municipio. Y acá tenemos otra imagen de cómo se constituye la red de relacionamiento. Entonces, aquella red social es compuesta por 4 grandes actores. El alcalde, con su red en azul, más influencia, su partido político, tiene gran influencia sobre esos actores que son los puntos rojos, el partido de la coalición del alcalde en el verde, con sus otras partes relacionadas, y esos son los miembros de la legislatura municipal, que también tienen un grande poder en la municipalidad. Pero, además de identificar que es muy frecuente transacciones entre partes relacionadas en aquel municipio brasileño, Gustavo identificó que las partes relacionadas tienen favorecimiento que no son dados a las partes independientes. Aquí tenemos el término de pago para las partes relacionadas. Entonces, 11 días después de la prestación de servicios, las partes relacionadas reciben sus créditos. Pero las partes independientes no relacionadas necesitan aguardar casi 15 días después para recibir sus créditos. Y esa diferencia es estatísticamente significante. Y acá nosotros podemos ver que qué tipo de relación política es más poderosa. Todas ellas son muy poderosas para obtener vantagens, favores de la prefeitura, como donar dinero para la campaña de los políticos de la prefeitura, proveer servicios para la campaña de los políticos y hacer una filiación partidaria con los partidos de los políticos que están en gobierno, en poder. Todos esos tienen términos de pagos más cortos que los otros que no tienen esa relación. Y eso es significante estadísticamente. Pero esa investigación de Gustavo es muy interesante, pero tiene una limitación. Nosotros no sabemos si esos casos de más corto término de pago es una corrupción o no es corrupción. Entonces, nosotros estamos coletando datos junto al Ministerio Público de Río de Janeiro, que analiza casos sospechosos de sobrefaturación, de corrupción en compras públicas. O Ministério Público ha analisado 870 casos sospechosos desde 2017 hasta setembro deste ano e identificou que 59% deles, ou 512 casos, sí tienen sobrefaturación, que es un gran indicio de corrupción en sector público. Isso já ha sido hecho por el Ministerio Público. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer?
estamos coletando os dados com o Ministério Público para fazer um trabalho muito semelhante ao que Gustavo ha hecho. Construir a análise de redes sociais de todas as partes em esses contratos. Então, quem é o alcalde, os membros da legislatura municipal, os donantes de campanha, os provedores de campanhas, os empregados do governo, os sócios e gerentes das empresas provedoras de serviços a esses municípios e a afiliação a partidos políticos de todos eles. Bueno, qual é nossa hipótese? Aún não la investigamos, vamos investigar depois de construir as redes sociais. Que os casos de sobrefaturação são realizados por as partes relacionadas e que os outros 300 casos que não são de sobrefaturação ou são pagos valor razonável, fair value, são realizados com partes não relacionadas, com as partes independentes. Essa é nossa hipótese de investigação que vamos investigar depois de analisar as redes sociais. E assim vamos a complementar o trabalho da tese de doutorado de Gustavo. E isso está relacionado, se vocês puderem, volvendo acá, ao título deste projeto, Pasárgada, uso de partes relacionadas para perpetrar fraude em compras públicas. O que é Pasárgada? Não sei se vocês conhecem um poema de Manuel Bandeira, um poeta brasileiro, que em 1930 escreveu "Vou-me embora para Pasárgada". Não vou ler todo, solamente este pequeno. Me vou para Pasárgada, aí sou amigo do rei, aqui não sou feliz, a existência é uma aventura de uma maneira tão intranscendente. Aí sou amigo do rei, tendré a mulher que quero, em la cama elegiré, me vou para Pasárgada. Então, qual é a ideia da relação deste poema com a investigação que estamos fazendo? É que os amigos do rei são os amigos do alcalde, são os amigos de los políticos que gerenciam, que manejam as contas públicas. Por lo tanto, são as partes relacionadas. E os amigos do rei têm favores. Eles podem ter o que querem, da forma que querem, e sobre preço, sobre faturação, e depois eles têm que pagar a corrupção para o rei, para o alcalde ou os políticos que estão em governo. Essa é a ideia central. Este poema foi uma inspiração para pensar em se analisar as transações entre partes relacionadas de governos, como a tese de Gustavo. Bueno, se vocês, creio que o tempo está acabado. Se vocês querem mais informação acerca de nossos projetos de investigação, a sugerência é que vocês visitem a página web do Centro de Investigação, o Applied Research Center in Accounting and Analytics, ARC-ANA, de Fundação Getúlio Vargas. Esse é o enlace. Já vocês têm acesso a todos os projetos que estamos trabalhando agora e aqueles que já han sido finalizados, as publicações que hicimos. E também têm acesso à informação da conferência que nós estamos organizando acá em dezembro desse ano, o 5º colóquio de contabilidade governamental e análise de dados. É um colóquio 100% online e gratuito. Vocês podem inscrever-se e participar, são todos muito bem-vindos. Tendremos apresentações de professores e investigadores de Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Rutgers, dos Estados Unidos. E se por acaso vocês tiverem interesse em nosso programa de maestria ou doutorado em administração,
Ese es el enlace. Estamos con el proceso de selección de alumnos para las clases de 2020-2021 abierto y hasta diciembre de este año. Entonces, por favor, ustedes pueden visitar nuestro website o enviarnos un correo electrónico para ese enderezo. Bueno, es eso que tendría que presentar a ustedes hoy. Y por favor, acepten mi sugerencia para ustedes también trabajarem com a investigação de la surveillance, o monitoreo desde abaixo de la auditoria governamental e como os políticos estão gastando nosso dinheiro. Muitas graças e estou disponível para perguntas. Muchas gracias a usted, doctor Ricardo. Si ese espacio lo tenemos disponible para las inquietudes que tengan, bien pueden hacerlo a través del chat o a través del micrófono, pueden hablarnos. Les recordamos, por favor, diligenciar el formato de asistencia. El enlace lo tenemos en el chat. Esperemos un momento para ver si nos escriben o nos hablan. Buenas noches. Sí, buenas Gracias, noches. doctor Ricardo. Olá, Isaac. Buenas noches. Doctor Ricardo, ¿ustedes en esas investigaciones le ha traído algún problema con la clase política ya? No, espero que no venhamos a tener, pero hasta ahora ningún problema. Espero no ter en futuro. Sí, en pero Colombia es una preocupación que nosotros tenemos, sí. En Colombia hacer este tipo de investigaciones puede acarrear problemas, porque quizá usted en sus investigaciones se ha dado cuenta cómo funciona esto acá. Y dar, como decimos acá coloquialmente, en la llaga a estas personas acarrea problemas. Entonces, inclusive hay investigaciones que las mismas universidades no las hacen, más si son privadas, porque les trae problemas. ¿Qué han pensado ustedes por allá o qué forma tienen ustedes de blindarse para eso? Bueno, es una preocupación, sí, pero no tenemos cómo nos blindar, porque ellos son muy poderosos y nosotros nada poderosos. Entonces, creo que si más investigadores se dediquen a ese tema, será la oportunidad de la comunidad, de la sociedad como un todo, se blindar. Pero uma sugerência, Isaac, poderia ser: os brasileiros investigam corrupção em Colômbia e os colombianos residentes em Colômbia investigam corrupção em Brasil. Assim poderíamos nos blindar. Pero... Correcto, por ahí les voy a escribir. Nosotros empezamos una investigación acerca de la órdenes de prestación de servicio, que en Colombia eso es tremendo. Sería bueno, por ahí le escribiré para ver si hacemos ese intercambio y ustedes la hacen, porque realmente la corrupción en Colombia se roban hasta un hueco. Entonces sería bueno que ustedes por lo menos desde allá se blinden un poco porque están en otro país y podemos intercambiar eso. Por ejemplo, una forma que nosotros nos blindamos en la investigación de Gustavo fue que analisamos un estudio de caso de un municipio brasileño, pero nosotros no decimos qué municipio es. Son más de 5.000 municipios en Brasil. Entonces, nosotros no decimos cuál es el municipio analizado. En la investigación con los datos del Ministerio Público, el Ministerio Público ha presentado si hay o no hay sobrefacturación en aquellos contratos. Entonces, el Ministerio Público es que está denunciando los casos de corrupción. Nosotros vamos a utilizar aquellos datos que ellos dijeron que hay o no hay corrupción para investigar si la parte relacionada
son utilizadas para hacer la corrupción. Creo que también en ese caso estamos un poco vulnerables a una retaliación de la clase política, espero. El problema en Colombia es que hasta el Ministerio Público está permeado por la corrupción. Tremendo. Pero bueno, ahí miramos, ¿qué hacemos? Muchas gracias, muy amable. Buenas noches, gracias. Muy bien, tenemos también una pregunta del profesor Hilber Serpa. Adelante, profesor. Doctor Ricardo, buenas noches, qué bueno saludarlo nuevamente. Hola, Hilber, ¿cómo estás? Bien, gracias. Al igual que Isaac, yo también tengo una inquietud en relación al proceso. Ustedes están planteando una propuesta muy interesante de hacer control político desde abajo, es decir, desde la misma ciudadanía, desde las mismas personas que hagan una auditoría independiente de las cuentas. La pregunta va en el sentido de que, sobre todo en los municipios pequeños, muchas de las personas también dependen económicamente del municipio, de las arcas públicas, y en ese sentido, pues tampoco estarían interesadas en hacer una investigación de ese tipo. ¿Han considerado esa problemática dentro de la propuesta? No, sinceramente no la consideramos. Estoy consciente que en muchos municipios hay muchos empleados de gobierno o personas que son beneficiarias de programas de asistencia gubernamental y ellos pueden tener interés en mantener el status quo de corrupción o de sobrefacturación y todo más. Pero la cuestión es que eso no es sostenible. No se puede mantener este mismo nivel de corrupción, de desvío de recursos públicos por muchos y muchos años, porque no hay más caja, no hay más oportunidad de aumentar las tajas, los impuestos o aumentar la deuda del gobierno. Entonces, en algún momento, alguna cosa no será paga. O la sobrefacturación o los servicios públicos. Y cuando los servicios públicos no fueran prestados, la sociedad va a hacer manifestaciones y tendremos problemas o políticos o peor, violencia en las calles. Entonces, eso es una preocupación muy grande. Por eso el interés en investigar corrupción, para evitar que lleguemos allá. Muchas gracias. Gracias, Silvia. ¿Alguna otra persona tiene un comentario o inquietud para hacer al doctor Ricardo? Bueno, parece que todo está muy claro. Quiero agradecerle en nombre de nuestro rector, el doctor Mario Ramos Vélez, y los rectores de las instituciones organizadoras de la Semana Internacional por haber aceptado nuestra invitación, doctor Ricardo López. Y a todos los asistentes, no quiero dejarlos ir hasta invitarlos a hacerle extensiva la invitación para el webinar del día de mañana, miércoles a las 10 de la mañana, sobre responsabilidad social e empresarial. El enlace de acceso se los he compartido en el chat. Y pues ya vamos a finalizar las precesiones de Semana Internacional Brasil. Este viernes a las 2 de la tarde tenemos la conferencia de clausura con la invitada de la Embajada de Brasil aquí en Colombia, la encargada del sector de cooperación. También les he compartido el enlace, vamos a tener una muestra cultural allí. Están todos muy cordialmente invitados. Y nuevamente agradecerles al doctor Ricardo por su asistencia y por habernos compartido estos conocimientos valiosos, sobre todo para los contadores públicos. Que tengan todos una feliz noche. Lúcia, muchas gracias por todo, por la invitación, a Hilber, a Isaac por las preguntas y a todos por la asistencia. Muy buenas noches a todos. Chao. Gracias, profesor López Cardoso, muy amable. Estaremos en contacto. Seguro que sí. Por favor. Gracias. Chao.